Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa, desta vez, como imaginarão, com um formato diferente, uma vez que decidimos falar do acontecimento do ano, da figura do ano obviamente, também dos principais temas que marcaram, do ponto de vista internacional, a política global. Como é evidente e como é absolutamente impossível de ultrapassar, o acontecimento do ano é a invasão russa à Ucrânia, que aconteceu em 24 de fevereiro do ano passado. Embaixador, diga-nos, por favor, o que é que o seu sumário destes 10 meses de guerra na Ucrânia. Eu começaria só 2 meses antes, quando, em Certo. dezembro de 2021, Sergei Lavrov enviou uma carta, com uma espécie de condições para o apaziguamento do relacionamento entre o leste e o oeste, em particular entre os Estados Unidos e a Rússia. Carta essa que propunha, e o pretexto já era a questão ucraniana e a evolução da situação na Ucrânia, que a Rússia achava ameaçadora para a sua segurança, e propunha o regresso às fronteiras de 97 da NATO, isto é, antes do alargamento da NATO aos países, quer Estónia, Letónia e Lituânia, antigas repúblicas soviéticas, quer aos outros países do centro e leste europeu. Na altura, a carta foi vista, parecia algo que era assim uma espécie de um desabafo russo relativamente ao seu mal-estar. E não foi levada muito a sério. E a noção foi que isto é completamente implausível, e era, sob o ponto de vista prático, voltar a dizer àqueles países aquilo que era a sua decisão interna de entrarem para a NATO não tem sentido, e agora isto regressa ao princípio que a Rússia não quer. Pareceu, de facto, uma coisa implausível. Só que isto na prática fazia parte de um pensamento profundo, que mais tarde veio a declinar-se em várias declarações públicas de Vladimir Putin, no sentido de fazer um reset, para utilizar uma expressão muito típica dos computadores, para voltar tudo ao princípio. E, e na altura não se teve a consciência do caldeirão que estava a criar-se no pensamento russo. Hum, Depois houve uma série de declarações relativamente à Ucrânia e uma movimentação de tropas que muitos viram como uma pressão, e com uma única exceção, e vamos ser aí honestos relativamente a isto, os serviços secretos americanos foram os únicos que disseram isto é um prenúncio de uma invasão. Começa a criar-se uma densificação militar ali à volta. A noção que E o havia, Ocidente respondeu, lá estão eles outra vez, eles, os serviços secretos norte-americanos. exatamente, mas na altura a ideia que havia era, é tão irracional a hipótese de uma invasão, com todas as consequências que isto vai ter no plano internacional, na ruptura de todos os mecanismos, mesmo que frágeis, mas que ainda existem no quadro de uma ordem internacional que vinha desde a Segunda Guerra Mundial e que tinha passado pelo período da Guerra Fria, que tinha passado depois pelo fim da Guerra Fria, pelo apaziguamento, pela détente e depois pelo apaziguamento a seguir. E pensou-se, a Rússia nunca será capaz disto, vai fazer estas ameaças no sentido de manter a pressão, mas nunca será capaz disto. Mas foi. Foi e fê-lo de uma forma extremamente violenta, chamando a operação, e é interessante dizer isto, pode parecer um pouco estranho, chamando a Operação Militar Especial. E porquê que era Operação Militar Especial e não uma invasão? Porque a Rússia considerou, à base de um formalismo que ela própria criou, que foi chamada pelas repúblicas existentes no Donbass, Donetsk e Donetsk, repúblicas essas que só ela própria, a Rússia, reconhece, e que foi chamada para ajudar à situação militar tensa que existia entre essas supostas repúblicas e o governo de Kiev, da Ucrânia. E por isso é que é uma operação militar especial, não é uma invasão da Ucrânia, é a entrada de forças para dentro de dois países que só a Rússia reconhece, e como tal, digamos, tecnicamente a coisa está certa. Só que na realidade, para o resto do mundo que não reconhece essas repúblicas, é uma invasão da Ucrânia, pura e simplesmente. A Rússia não se ficou por aí. E a prova provada é que tentou entrar por cima pela zona da capital, de Kiev, e na segunda cidade, que é Kharkiv, e depois fez rapidamente uma incursão pelo sul, vindo da Crimeia, que ela própria já tinha tomado em 2014, no fundo para tomar a zona de Kherson, que era fundamental como um elemento não apenas da ligação, da sua própria ligação terrestre à Crimeia, mas também do suprimento da água à Crimeia, que vem da zona de Kherson.
Ora bem, a Rússia, portanto, tomou claramente a ideia de invadir a Crimeia, a Ucrânia na sua globalidade. Falhou, aparentemente, naquilo que pensava ser um colapso imediato da Ucrânia, no sentido de que isto é uma invasão tão poderosa que vamos por aí para baixo, de repente, a Ucrânia demonstra, em primeiro lugar, que tinha uma capacidade militar maior do que a Rússia estava à espera, e a Rússia demonstra que tinha uma capacidade militar, em termos convencionais, muito inferior e de muito má qualidade. E isso deve ter sido uma imensa surpresa para os russos, somado à imensa surpresa que foi a capacidade militar da Ucrânia, que, por outro lado, acaba por ser apoiada pelo mundo ocidental de forma muito clara. Quando falamos em mundo ocidental, estamos a falar dos Estados Unidos em 90%. eh, Claro. e mais do que isso, isto cria dentro da União Europeia uma união que a Rússia não estava à espera. A Rússia estava à espera que, precisamente, a dependência do gás que tinha dentro da União Europeia provocasse, digamos, um split, uma quebra de vontades. Não foi isso que aconteceu, pelo contrário, os países da União Europeia uniram-se todos na recusa, muito provocada também pelo choque na opinião pública a comunicação social, os mídias, as televisões tiveram um efeito muito importante nesse aspecto, no choque e o escândalo que era a invasão e o caráter violentíssimo da invasão, com denúncias de atrocidades cometidas em várias áreas no quadro dessa invasão. A União Europeia Nem uniu-se. sequer, nem sequer, peço desculpa por interromper, embaixador, nem sequer a cintura externa da ex-União Soviética, com com a Hungria a destoar um pouco, mas não tanto quanto isso, nem sequer essa cintura externa esteve ao lado da Rússia, uma vez que, em princípio, sem se perceber muito bem o que é que estava a acontecer, essa cintura externa poderia ser a zona de batalha a seguir, não é? Exatamente, porque tinha medo da Rússia. Porque, apesar de tudo, apesar da constatação da inferioridade ou da menor capacidade em termos convencionais da Rússia, que tem, apesar de tudo, lá por trás o poder nuclear sempre como ameaça última, mas esses países têm hoje uma cultura profundamente antirrussa. Nos Bálticos, claramente, mas também na Polónia e na Roménia. A Hungria é o único caso, porque a Hungria também é um país que vive em contraciclo com a lógica interna dentro da União Europeia e, portanto, de certa maneira, o autoritarismo de Viktor Orban, no fundo, confunde-se também com o autoritarismo de Exatamente, Vladimir Putin. E, claro. portanto, a União Europeia foi capaz de montar um rápido pacote de sanções que passavam parte delas por questões de natureza financeira, saída da Rússia de vários sistemas, etc., coisa que com uma dimensão que a Rússia nunca teve à espera. Mas, apesar de tudo, vale a pena dizê-lo, a Rússia tinha uma capacidade financeira para sustentar isto, porque depois de um ano ainda consegue resistir, o que significa que havia fundos importantes para isto. A União Europeia não foi capaz de montar umas sanções na parte energética. Porquê? Porque havia países da União Europeia que tinham uma grande dependência, e têm ainda alguma dependência energética da Rússia, e portanto a União Europeia manteve as sanções fora do quadro energético, e o quadro energético virá muito mais tarde. Foi possível. A União Europeia pagou um grande preço, e os países da União Europeia e o chamado Ocidente alargado, como alguns teóricos dizem, pagaram um grande preço, porque, na realidade, o peso da energia acabou por refletir-se na inflação interna e no custo de vida, mas, não obstante isso, mantiveram a sua unidade. Por outro lado, no plano político, os Estados Unidos conseguiram, e vale a pena lembrar que Donald Trump considerava obsoleta a NATO. A França, há 2 anos ou 3, considerava em morte cerebral essa mesma NATO. Ora, não só essa mesma NATO conseguiu reaparecer, como, mais do que isso, países como a Suécia e a Finlândia, que tinham uma cultura de neutralidade profunda, acabaram por pedir adesão à NATO. O que significa que a Rússia acabou por reforçar e por ser um grande fator de união na NATO. Há quem diga que é preciso Exatamente. agradecer à Rússia isso mesmo. Outro ponto importante neste quadro é o que se passou com a Alemanha. A Alemanha, que vinha historicamente a ter uma posição relutante relativamente ao seu rearmamento, decidiu duplicar praticamente o seu investimento em matéria militar, e mudou de posição,
e toda a sua complacência, que se dizia muito ligada à dependência energética para com a Rússia, acabou por se alterar, e a Alemanha, embora com um governo de coligação com três fações difíceis de conjugar, sob a liderança de Scholz, conseguiu ter uma posição e ir construindo uma posição, eu diria, à revelia daquilo que era a sua atitude tradicional. A França manteve até muito tarde a tentativa de garantir um diálogo com a Rússia, e tentar manter as portas abertas, numa perspectiva que a mim me parece correta, que é, mais cedo ou mais tarde, nós temos que nos dar com a Rússia, portanto, a arquitetura europeia de segurança um dia terá de ser feita com a Rússia, com Putin, sem Putin, mas aqueles vizinhos estão ali para ficar. De qualquer forma, este não é, aparentemente, o timing para isso. E por outro Exatamente, não lado, estamos em fase de haver neutralidades, não é? Aliás, é um pouco como em qualquer guerra, não há neutralidade face à guerra, por muito que os estadistas sim, tentem provar que isso é verdade, não é? aliás, essa neutralidade foi testada nas Nações Unidas nas sucessivas resoluções. As Nações Unidas estão bloqueadas porque, sendo a Rússia membro permanente do Conselho de Segurança, não há nenhuma resolução tomada nas Nações Unidas contra a Rússia. Esta é uma Claro. regra de ouro, particularmente para os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança. Sempre que um deles está envolvido, o próprio secretário-geral fica de mãos atadas. E nas Nações Unidas, as posições internacionais contra a Rússia foram fortes, mas, vale a pena dizê-lo, as abstenções, isto é, a não condenação, mas a abstenção, envolveu muitos países e, em particular, trouxe para o lado da Rússia, não era expectável, mas na altura ninguém tinha testado isso, a China, de certa maneira, e deixou numa posição de meio caminho países da importância da Índia e muitos países africanos e muitos países asiáticos. E, portanto, o mundo entrou numa nova fase de Guerra Fria, um lado tutelado pelos Estados Unidos e por aqueles que o seguem e pelos seus amigos, digamos em particular a Europa, o mundo transatlântico, mas também outros países à volta do mundo, nomeadamente aqueles países que, na Ásia têm bastante medo da China, e por outro lado o chamado terceiro mundo, o mundo próximo da China, próximo da Índia, no fundo, na velha história da Conferência de Bandung dos anos 50, acabou por ficar numa neutralidade, isto é, não votando a favor da Rússia, mas de certa maneira numa certa neutralidade, o que permitiu à Rússia mostrar que, apesar de tudo, podendo muito estar contra ela, ainda tem muitos que hesitam condená-la. Ficou admirado o embaixador, para uma resposta rápida, por favor. Ficou admirado que na CPLP essa divisão tivesse ficado tão nítida, isto é, houve uma série de países da CPLP que exatamente se abstiveram na condenação à Rússia. Esses países são os países mais frágeis e são países que têm dependências internacionais, nomeadamente nas ligações com a China, e, portanto, eu não fiquei nada surpreendido. A CPLP não tem uma tradição em matérias desta magnitude de ter uma posição comum e eu nunca esperei que a viesse a ter. Muito bem. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida. Até lá. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, desta vez para explorarmos ou pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que explore aqueles que, ou aquele que lhe parecem ser as figuras do ano, sendo que mantemos no mesmo, na mesma inevitabilidade. Temos, por um lado, Zelensky e, por outro lado, Vladimir Putin, que são, digamos, o verso e o reverso da moeda da guerra, não é? Se nós considerarmos a relevância, e quando digo relevância, não estou a fazer juízo de valor sobre essa relevância, Claro, das pessoas no quadro, para o quadro mundial, a pessoa que mais determinou as mudanças no quadro mundial no último ano chama-se Vladimir Putin. Não vale a claro. pena sobre isso ter dúvidas, por muita simpatia que o Volodymyr Zelensky nos mereça. Quem, no fundo, mudou o quadro mundial, pôs em causa a ordem mundial, rompeu com aquilo que eram os compromissos à escala global, provocou uma espécie de um terremoto que inclusivamente trouxe a China para o lado da Rússia e agravou o fosso que, apesar de tudo, não era tão grande entre a China e certa parte do Ocidente, nomeadamente a Europa. Essa figura é Vladimir Putin. Foi Putin quem pôs em causa todo o sistema mundial. Volto a falar os teóricos da ciência política falam no revisionismo, no sentido de rever a ordem, rever os equilíbrios anteriores. Putin pôs em causa tudo aquilo que existia desde a Segunda Guerra Mundial.
pôs em causa a própria ordem à volta das Nações Unidas, rompeu completamente aquilo que era o equilíbrio que tinha dado origem à Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, que é um espaço de 57 países, onde 57 países do Ocidente e do Oriente, digamos, discutem e tentam encontrar soluções mútuas de segurança e confiança, geradoras de confiança. Putin é o grande disruptor da ordem mundial. E, portanto, gosto ou não, a figura do ano nesse aspecto. Volto a dizer, a expressão figura do ano não tem necessariamente um sentido positivo, tem Claro, sentido evidente. da pessoa que teve o seu papel. Eu volto ao critério que levou a revista Time nos anos 30 a considerar Hitler a figura do ano. É Evidente. exatamente a mesma lógica. Volodymyr Zelensky é um outro caso. Em primeiro lugar, é um líder inesperado, isto é, tinha sido eleito de uma forma até um bocadinho caricatural, um antigo ator, etc. E nunca se pensou que tivesse a capacidade, naturalmente ajudado por uma equipa, nomeadamente speechwriters, que lhe fazem uma apresentação diária do seu próprio caso, e que se apresentasse como, digamos, a cara da independência do seu povo, do povo ucraniano. E, portanto, Volodymyr Zelensky surge como uma figura mais simpática ao mundo ocidental e ao mundo que rejeita a invasão russa da Ucrânia. E, portanto, é uma surpresa, é uma figura que conseguiu eh, uma, uma, um- uma capacidade de afirmação junto de várias áreas mundiais e, de facto, é a figura da resistência ucraniana à invasão russa. E tem esse mérito no plano mundial e julgo que a generalidade dos observadores e do mundo ocidental em particular, eu volto a dizer do mundo ocidental, porque nós vemos sempre estas coisas muito aos olhos da Europa e dos Estados Unidos. Nós temos que ter presente, e julgo que as pessoas em Portugal, nomeadamente na comunicação social, não têm presente, que em várias partes do mundo a guerra da Ucrânia não é lida e vista da mesma maneira que é na Europa. Eu não digo que seja aceita a invasão russa. A maioria destes países não tem uma grande simpatia pela invasão russa, mas não tem, por exemplo, uma grande simpatia também pela figura de Volodymyr Zelensky em muitas partes do mundo, muitas partes do terceiro mundo e desse mundo africano e asiático. E por isso mesmo é preciso percebermos que nós estamos muito condicionados por uma opinião europeia, que é aquela Claro. que é feita à luz dos nossos princípios e dos nossos valores. Mas outra parte do mundo não pensa assim. E, portanto, essas duas figuras são figuras fundamentais. Putin, o disruptor, Zelensky, digamos, o herói nacional de resistência. Mas Uhum. temos duas figuras internacionais muito importantes, que são, por um lado, Xi Jinping, que viu o seu processo de afirmação suave, lenta e eu diria quase silenciosa em termos de crescimento da China, rompido, de certa maneira, pela necessidade de tomar partido nesta guerra, o que lhe criou uma situação de grande incomodidade, em particular num ano que era o ano da sua própria consagração, pela reentrada para mais um ciclo político que provavelmente só terá fim com o fim da sua vida. Mas Exato. Jinping, além disso, tem um problema, é que a gestão feita do Covid-19 correu mal, chamada política de Covid-0 correu mal, decidiu ou não teve capacidade para vacinar toda a gente, e isso dá origem a ciclos sucessivos de reinício do Covid. Isso teve impactos muito grandes ao nível do crescimento da própria China e da capacidade da China de afirmação mundial. Mas Xi Jinping, além do mais, está neste momento a titular o outro lado daquilo que é um confronto mundial que tem do outro lado dos Estados Unidos. E esses Estados Unidos apareceu uma surpresa, e essa surpresa chama-se Joe Biden. Joe Biden era um presidente fraco, como nós nos lembramos, que tinha sido, no fundo, uma espécie de média aritmética daquilo que o Partido Democrático Americano tinha conseguido garantir para poder derrotar Donald Trump. Era um homem que sabia que tinha uma grande experiência em matéria de política internacional, mas está fisicamente, claramente, debilitado. Não obstante isso, teve uma capacidade, eu diria, notável, no sentido de, em primeiro lugar, de afirmar o poder americano no mundo, particularmente depois, já nos esquecemos, depois da profunda humilhação que tinha sido a saída do Afeganistão, teve a capacidade de titular à escala global o apoio à Ucrânia e, com isso, titular, digamos, a contenção da Rússia, garantiu que a União Europeia ficou atrás de si,
A União Europeia apareceu muito vocalmente, e nós vimos-la muito pela voz da senhora Ursula von der Leyen, que conseguiu fazer uma reversão de poderes dentro da própria União Europeia em favor da Comissão contra o Conselho de Ministros, mas isso é outra história para outros dias. E, no fundo, Biden coloca a senhora von der Leyen como a sua, digamos, colaboradora maior. E a União Europeia, que tinha pensado durante muito tempo garantir uma postura de independência face aos Estados Unidos, acaba por criar uma condição de enorme dependência, agravada mais por isto, porque ao ter que ficar sem o gás da Rússia, acaba por ficar com o gás americano, e que inclusivamente é pago pela Europa a 3 vezes o preço que pagam os consumidores americanos, e esta guerra, por isso, é um bom negócio também para os Estados Unidos, independentemente da venda de material de guerra, a venda do próprio gás. E por isso mesmo, Biden é um vencedor desta guerra. E mais do que isso, e a prova provada é que também conseguiu, não obstante a permanência da contestação interna que Trump alimentou, conseguiu ir desgastando a própria imagem de Trump, ao ponto de nas eleições intercalares que tiveram lugar no final, em outubro, conseguir, em novembro, peço desculpa, dar a volta e garantir que nessas eleições intercalares, onde tradicionalmente os presidentes americanos perdem lugares, perdeu, mas perdeu muito menos do que aquilo que era expectável. E, É portanto, um exagero, com certeza. Peço desculpa por interromper, embaixador. É um exagero aquilo que vou dizer, mas de alguma maneira, em novembro, Biden conseguiu garantir a vitória democrata daqui por 2 anos nas próximas presidenciais. depende de quem se for o líder democrata, Claro, claro. pela simples razão de que, se ele tivesse condições para se afirmar pessoalmente, eu acho que Biden tinha as eleições ganhas. Se houver uma dificuldade por fragilidade pessoal de ter que encontrar alguém, naturalmente que esse nome que trará consigo todas as fragilidades que o próprio nome acarretar, não é? E, portanto, veremos, mas de certa maneira ajudou a manter o sopro da força democrática, o que, aliás, não é nada demais, porque é tradicional que os presidentes americanos tenham um segundo mandato. Trump não teve, por todas as razões que nós conhecemos, mas era suposto que Biden pudesse ter. A grande questão está em saber se Biden chega lá em condições físicas de poder ter Claro, esse segundo mandato. Mas, portanto, claro. só para dizer, estas 4 personagens tornam a vida internacional, são o centro da vida internacional. Por um lado Putin, por outro lado Zelensky, numa dimensão mais nacional, embora para muita gente incorporando ou corporizando, de certa maneira, uma vontade internacional da luta contra a autocracia russa, e depois Biden e Xi Jinping. São estas as figuras internacionais do ano. Eu vou-me permitir acrescentar uma quinta figura e pedir ao embaixador que comente. O presidente turco acabou por conseguir também, em diversos palcos, alguns deles tendo a ver exatamente com a guerra, conseguiu encontrar uma situação de estadista que, de alguma forma, não seria de esperar, não lhe parece? É evidente que Erdogan conseguiu garantir, em função da sua conjuntura geopolítica, a circunstância em que está, e da sua capacidade de manobra entre a Rússia, por um lado, o Ocidente. É preciso ver que Erdogan dirige a Turquia, que é membro da NATO essa dentro da qual ele tem um conflito, por exemplo, com a Grécia, e em que compra ao mesmo tempo mísseis SS-300 à Rússia, consegue aqui num jogo de cintura tornar-se relevante. E tornar-se relevante numa altura em que pouca gente era relevante. E mais do que isso, conseguiu, numa ligação bastante hábil e de certa modo prestigiante com o secretário-geral da ONU, desembrulhar a questão que era a saída dos cereais Aliás, da Rússia, quer da Ucrânia em particular, através do Mar Negro esse, cujas portas ele controla e onde aparentemente agora descobriu gás. E, portanto, digamos que Erdogan é também um vencedor desta história, tem um problema, mas isso normalmente as pessoas autoritárias não se preocupam com isso. É que para o ano vai ter eleições. Portanto, se a democracia prevalecer na Turquia, ele pode acabar por ter alguma dificuldade. Mas, exatamente. entretanto, já foi preso um dos seus principais opositores, pode ser que as coisas se componham a seu favor. E talvez venha a haver outro simulacro qualquer de golpe de Estado para adiar as eleições, coisa que, digamos que não era de muito inacreditável que acontecesse.
É verdade, é verdade. Ele, Erdogan costuma aproveitar bem e crescer bem, alavancado nesse tipo de percalços internos. E, aliás, eu quero dizer que, inclusive, o que aconteceu agora em Paris, que tem a ver com a comunidade curda, acaba por ser um fator de reforço do nacionalismo turco. Exatamente, Independentemente do exatamente. facto em si, só a discussão à volta disto é um fator de reforço do nacionalismo turco, que é a base daquilo com que Erdogan se afirma. Exatamente. Mais um tema para estarmos atentos para o próximo ano. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida. Até lá. Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador que comente alguns dos restantes temas que não têm a ver com a guerra, pelo menos diretamente, sendo certo que 2022 é um ano onde aconteceram várias eleições muitíssimo importantes. Já falámos das intercalares dos Estados Unidos, mas houve uma série de outros palcos onde aconteceram eleições, houve palcos onde não aconteceram eleições. Quais são as suas escolhas para os tantos temas que, não tendo a ver com a guerra, marcam o ano que agora está a findar? Eu selecionaria 6 temas básicos. Em primeiro lugar, as eleições francesas. Certo. Nós ficámos nas eleições francesas que Emmanuel Macron conseguiu ser reeleito, mas a subida da extrema-direita em França é algo que parece imparável. E há muito quem pense À que. atenção do resto da Europa. Exatamente. E há muito quem pense que nas próximas eleições presidenciais, provavelmente a extrema-direita conseguirá chegar ao poder. Ela dividiu-se desta vez entre Marine Le Pen e Eric Zemmour, e com outros candidatos mais pequenos, e Macron conseguiu fazer aquilo que se chama a Frente Republicana, isto é, todos menos Le Pen. Mas não se sabe por quanto tempo isto vai continuar, tendo em conta que há uma espécie de normalização da própria imagem de Le Pen, e a França vive numa pressão interna relativamente àquilo que é uma agenda que aparentemente favorece a extrema-direita, tudo indica que favorece a extrema-direita, a questão agora do terrorismo, mas a questão dos estrangeiros, a questão da insegurança, um certo sentido de proteção nacional, que é muito francês, e que até agora tem sido, digamos, titulado democraticamente por candidatos democráticos, e Macron é o último deles, mas amanhã poderá vir a aparecer sobre a cara de Marine Le Pen, que já se afastou da presidência do partido para criar uma espécie de sentimento de Estado. Portanto, a vitória Tal de como Macron, Michel Houellebecq de alguma forma antecipou no seu penúltimo romance, o Submissão. exatamente. Mas, enfim, pode acontecer isso e acontecer isso, isso é, digamos, um outro terremoto dentro da União Europeia. Depois tivemos uma crise política estranha no Reino Unido. O Reino Unido passou um tempo muito complexo com a saída da União Europeia, o famoso Brexit. Criou um personagem, nessa sequência, Boris Johnson, um personagem estranho, até, eu diria mesmo, face àquilo que era o formalismo normal que envolve os presidentes, os chefes de governo britânicos, e entrou-se numa crise, foi eleita, Boris Johnson foi obrigado a sair por um conjunto de atrapalhadas, para utilizar uma expressão que ficou consagrada em Portugal relativamente a outro período da nossa vida política. Uh, Entrou uma primeira-ministra absolutamente com os pés bem assentos no ar, e que foi completamente incapaz de colocar uma política mínima, de mínimo consenso, e foi rapidamente, desapareceu na vaga das ondas políticas, e Uma entrou coisa absolutamente inesperada, não lhe uma coisa pareceu? absolutamente inesperada, com propostas políticas de um radicalismo tal que chocaram à esquerda e à direita e o mundo até. E apareceu o Rishi Sunak agora, que era o antigo Ministro das Finanças de Boris Johnson, de quem se tinha afastado na parte final, no sentido de um certo apaziguamento. No entanto, o Reino Unido continua a haver uma grande credibilização do Partido Trabalhista, portanto, neste momento a questão será em saber se, no final deste ciclo, o Partido Trabalhista conseguirá regressar ao poder através da personalidade de Keir Starmer, que é uma figura mais moderada e muito distante, digamos, das agendas trabalhistas mais radicais do passado,
Os trabalhistas já se chegou à conclusão, só chegam ao poder no Reino Unido se fizerem algumas políticas bastante próximas daquelas que a direita faz, caso contrário não chegam, como se viu no passado, com Jeremy Corbyn, já se tinha visto antes em ciclos de Michael Foot, etc. E só Tony Blair ou coisas do género é que conseguem passar. E por isso Mas mesmo ficou admirado, peço desculpa por interromper, professor, embaixador, ficou admirado por o Sunak teve aquilo a que se costuma chamar um estado de graça. O estado de graça de Sunak demorou entre 10 a 15 minutos. Pois, porque é muito difícil, porque a situação no Reino Unido é muito complicada. Quer dizer, portanto, qualquer primeiro-ministro que ali chegue encontra para já uma degradação do nível de vida, a energia a subir espetacularmente, e em particular há uma coisa que o Reino Unido não quer reconhecer, mas enfim, tem todo o direito a fazê-lo, é que muitos daqueles problemas que hoje tem têm a ver com o Brexit e têm a ver com a situação criada pelo Brexit. O Reino Unido, já agora vale a pena dizer, neste quadro, nestes últimos meses, teve, apesar de tudo, alguma capacidade de jogo internacional ao ligar-se aos Estados Unidos no AUKUS, que é o acordo estratégico com a Austrália, com os Estados Unidos e com o Reino Unido, algo com dimensão político-militar importante, e num papel, digamos, de coadjuvante com os Estados Unidos no plano internacional, o que fez com que a sua solidão da saída da União Europeia não fosse tão grande. Por outro lado, o Reino Unido teve um papel relevantíssimo no apoio à Ucrânia, em particular. Exatamente. Até acima do geral da União Europeia. Bastante acima da União Europeia. Depois, já agora, mudávamos só de cenário, mantínhamos na Europa, só para dizer que na Itália houve uma conjugação que levou a líder de um partido de extrema-direita, e aí não há mais pequena dúvida dessa qualificação, ao poder, uma líder de extrema-direita que, no entanto, como tem uma postura pró-atlantista e pró-Ucrânia, digamos, entrou na União Europeia, como membro da União Europeia, naturalmente que a Itália mas entrou de certa forma suave, sem grandes ondas, mas tem uma coligação onde está Matteo Salvini, que era antigo ministro do Interior, e que promete, em particular, políticas, nomeadamente em matéria de imigração, bastante restritivas, as tais que estão a dar alimento, no fundo, em França e noutros países Exatamente, que claro. tiveram origem e que estiveram também na origem do Brexit, vamos ser claros. Exato, exato. E, portanto, nós vamos ver o que é que esta nova atitude italiana dá. Mudando de quadrante, vale a pena dizer lembrar que no Brasil Lula da Silva conseguiu chegar ao poder depois de 2 mandatos e a várias interrupções posteriores em períodos em que ele esteve preso, etc. E conseguiu-se em particular, eu acho que custa-me dizer isto, mas mais do que a eleição de Lula da Silva, a notícia é a saída de Jair Bolsonaro, que Jair Claro. Bolsonaro representa para o Brasil aquilo que Trump representa para os Estados Unidos. Quer dizer, são interlúdios tristes de uma vida política que se deseja democrática. E o Bolsonaro foi, de facto, uma catástrofe sob o ponto de vista dos anos que ali esteve. De qualquer maneira, embaixador, dá-me ideia que, dir-me-á se acha que sim ou que não, dá-me ideia que, e depois de os dois candidatos terem ficado tão próximos um do outro, a sensação com que se fica é que, de facto, se não fosse Lula da Silva, Bolsonaro acabaria por manter-se por mais um mandato. Bolsonaro aumentou, inclusivamente, os votos da primeira classe, Exatamente. mais 7 milhões de votantes, e corporiza uma reação, eu diria, quase emocional dentro do Brasil, estranha, estranha e perigosa, porque o fim de Bolsonaro como figura política, enfim, para já presumível, não significa que o bolsonarismo não tenha lá ficado. Isto é, Exato. que a matriz de extrema-direita de discriminação que existe atrás do bolsonarismo, ligada a uma dimensão quase mística, do apelo aos militares, de apelo a coisas, à espera que viessem de outros mundos, apoios de outros mundos lá de cima, apoios para a revolta política, são coisas extraordinariamente místicas, quase de alguma irracionalidade, e Lula conseguiu furar no meio disso tudo, federando, digamos, à luz daquilo que era a sua memória dos seus tempos de governo. Convém dizer, no entanto, que o Lula de agora não é o mesmo Lula 2003, 2010. Nem o mundo é o mesmo, não é?
nem o mundo é o mesmo, e Lula da Silva, convém que se diga, saiu do poder em 2010 com 87 ou 86% de aprovação, e neste momento cerca de 50% da população brasileira rejeita Lula da Silva. Portanto, Lula vai Exato. ter um tempo muito complicado, além de que tem um parlamento completamente à direita, maioritariamente à direita, no qual, enfim, vai conseguir fazer através daquilo que são os suprimentos financeiros que tradicionalmente o Estado brasileiro faz para garantir os apoios políticos, distribuição do governo, distribuição de lugares no governo. Neste momento o governo já tem 37 ministros, e vai fazer uma distribuição de poder e colocar à mesa do orçamento um conjunto de partidos que, que estiveram com Bolsonaro, grande parte deles. E, portanto, Exatamente. o que interessa é essa colocação. Veremos se Lula tem sucesso. Era bom para um país como o Brasil, que é um país amigo de Portugal e um país fundamental no quadro da lusofonia, que as coisas se passassem de certo modo, de forma serena. E finalmente, vamos para o Médio Oriente, só para dar nota, em primeiro lugar, de muita atenção à volta do Irão. O Irão continua, além de ter problemas internos que foram evidentes, discriminação contra as mulheres, uma acusação no plano internacional da sua forma de estar quase medieval. O Irão continua a ser perigoso em função para o mundo ocidental, em função do seu interesse em manter um enriquecimento de urânio para fazer uma bomba atómica, vamos ser claros, o Irão diz que não é, mas toda a gente sabe que é. Claro. Perante isto, há um nervosismo crescente à volta do Irão, nomeadamente por parte da Arábia Saudita, mas também por parte de Israel, onde acaba de chegar ao poder, regressar ao poder, Benjamin Netanyahu, à frente de uma coligação que eu diria chamar-lhe de extrema-direita já é uma expressão moderada, porque tem lá figuras que passam já o limiar da aceitabilidade normal, digamos, num quadro democrático, mas é uma democracia, de certa maneira, e é à luz da democracia que esse governo de extrema-direita chega ao poder. Aliás, um pouco como em todo o mundo, a extrema-direita normalmente chega ao poder à luz da democracia. Às vezes chegou por golpes militares, mas não é o caso. Claro. Ficaria muito admirado, embaixador, se um destes dias Netanyahu, exatamente alavancado por este governo de extrema-direita que agora chefia, resolvesse explicar ao Ocidente que chegou a altura de resolver o problema do Irão, desde que o Ocidente passasse ali umas semanitas sem se importar com o assunto. Isto é possível haver uma guerra Irão-Israel num futuro mais ou menos próximo? É possível haver um ataque militar de Israel ao Irão, no fundo, encomendado pelo mundo ocidental. Sim, por aí Há muitos proposta anos, eh, beligerante, como costume. há muitos anos que o mundo ocidental tem Israel como entidade eh, capaz de levar a cabo essas operações, esse dirty work, se necessário. Israel está preparado para isso, terá a complacência do mundo árabe sunita tudo ali à volta, e terá os olhos fechados, como António diz, do mundo ocidental para provocar isso. Qual é a capacidade que o Irão tem de retaliar? Eu acho que o Irão tem muita dificuldade em retaliar contra Israel, pela simples razão de que o poderio militar de Israel é muito maior do que o do Irão, em termos de E esta é a capacidade. altura certa, uma vez que internamente o Irão está esfrangalhado. Mas isso não, eu não acredito que isso normalmente funciona ao contrário, isto é, É? acaba por Uhum. criar uma maior rigidificação interna nos países quando são Certo. atacados por fora no exterior, e Israel, que é sabido que várias vezes tem provocado abalos na saúde, mesmo em modelos terminais, a algumas figuras, digamos, iranianas, que às vezes aparecem mortas de uma forma que suspeita, mas que muitos consideram que tem por trás a mão israelita. Claro. eh, o Israel é capaz de fazer esse trabalho, e parte do mundo ocidental, lendo bem a sua coreografia, não ficaria totalmente desagradado que alguém fizesse esse trabalho por ele. Exatamente. Cá estaremos para na próxima semana para debater com o embaixador aquilo que serão as maiores perspectivas para o ano de 2023. Até lá, continuem a acompanhar-nos em Bom ano, podcast bom e ano. nos sites. E bom ano, exatamente. E, portanto, até ao próximo programa. Obrigado.